say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. E aí, galera, boa noite, tudo bom com vocês? Vamos iniciar a nossa segunda aula de saúde coletiva e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos ontem, que é o Sistema Único de Saúde, tá? Ontem nós vimos a história da saúde pública no Brasil, né? E nós paramos na criação do SUS. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o Sistema Único de Saúde, correto? Então, SUS significa Sistema Único de Saúde, a gente já sabe disso, né? Então, o que acontece? O SUS, gente, ele é um plano de saúde, tá? Muito complexo. Na verdade, ele é um dos sistemas, um dos planos de saúde mais complexos que existem no mundo. Inclusive, já foi copiado por outros países, tá certo? É um sistema que abrange, né, várias fases de atendimento à saúde, né? Na verdade, ele abrange todas as fases de atendimento à saúde, certo? Desde do simples atendimento, tá? Ou seja, uma consulta de rotina, uma vacina, um curativo, até os transplantes, certo? Então, ele vai de um atendimento simples até o atendimento mais complexo. Todos esses atendimentos, do mais simples aos mais complexos, eles estão cobertos pelo serviço de atendimento, né, do SUS. O SUS, gente, ele garante à população um acesso integral, tá? Nós vamos já saber o que é um acesso integral, um acesso universal, tá? E o melhor de tudo, um acesso gratuito, tá certo? Para quem? Para toda a população do país, tá bom? Independente se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, não interessa. O SUS, ele vai atender, né, prestar esse serviço a todas as pessoas que estão no território brasileiro, inclusive estrangeiros que moram aqui no Brasil, tá ok? Então, a gente tem aqui desde do processo mais simples, né, do atendimento mais simples, até o atendimento mais complexo. O SUS vai estar atuando aí em todos esses setores, tá? E por que o SUS é chamado de Sistema Único, tá? Porque o SUS, ele vai seguir, né, a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todos os estados, em todos os municípios, em todos os postos, em todos os hospitais da rede pública de saúde. O SUS, o sistema, ele vai ser executado, organizado e orientado pelas mesmas regras, tá certo? Pelos mesmos princípios, ok? Pelas mesmas normas. Então, um hospital público aqui de São Luís, ele não vai atender, não vai seguir regras ou normas diferentes de um hospital público do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de qualquer outro local do país, certo? A gente diz que o SUS ele vai estar sob o comando, tá, de 3 esferas de governo. Quando a gente fala de 3 esferas de governo, a gente está querendo dizer que o SUS é comandado por três, vamos dizer que pessoas, né? Por 3 organizações, melhor assim, tá? O SUS ele é comandado por 3 organizações, certo? Essas organizações são responsáveis por fazer o sistema funcionar do jeito que ele tem que funcionar, certo? E aí, quais são essas esferas? Nós temos a esfera federal, que é representada pelo Ministério da Saúde, tá bom? Né, que a gente conhece como governo federal, e em relação à saúde, quem responde pela esfera federal é o Ministério da Saúde. Nós temos a esfera estadual, né, que é representada pelos estados, e aí quem representa a esfera estadual é a Secretaria Estadual de Saúde. E nós temos a esfera municipal, tá bom? Quem é que responde pela esfera municipal? A Secretaria Municipal de Saúde. Então, são essas 3 esferas, esses 3 pontos, esses 3 governos que vão administrar o Sistema Único de Saúde no Brasil. No caso da esfera federal, ela administra no Brasil como um todo.
Na esfera estadual, cada estado tem a sua secretaria, né? Então, cada secretaria fica responsável pelo seu estado. E na esfera municipal, cada município tem a sua secretaria de saúde, municipal de saúde, e cada secretaria municipal de saúde responde pelo seu município, ok? Quais são as funções do SUS, né? Lembra que ontem a gente conversou sobre os artigos da Constituição que se referem ao SUS, né? A gente conversou ontem que na Constituição de 88 nós não temos o nome SUS, mas nós temos um desenho do que seria esse sistema, né? A gente só vai ter o nome SUS na Lei 8080/90, que é a lei que regulamenta e que de fato apresenta o SUS para a sociedade, tá bom? Mas lá no artigo 200 da Constituição de 88, nós já temos as funções do sistema. Mesmo sem ele ter essa nomenclatura, nós já temos as suas funções. E essas funções, elas são repetidas, né, na Lei 8080, que é a lei que apresenta o SUS à população. E quais seriam essas funções, tá? Nós temos a função de controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias relativas à saúde. Então, tudo que tem a ver com procedimento, produto referente à saúde ou substâncias referentes à saúde, e aí quando a gente fala de procedimento, nós estamos falando de ações referentes à saúde. Quando nós falamos de produto, estamos falando de scalp, de gelco, de mesa cirúrgica, de todos os artefatos e objetos que nós usamos dentro do atendimento a essa população, de controle e fiscalização do SUS. E as substâncias, né? Nós temos medicações, nós temos substâncias tóxicas, radioativas, tudo isso quem fiscaliza e controla é o Sistema Único de Saúde, certo? Aí na pessoa de um órgão chamado Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, certo? Fazer ações de vigilância sanitária, controle de epidemias e de cuidados à saúde do trabalhador. Olha aqui a vigilância sanitária aparecendo de novo, tá bom? Esse controle de vigilância sanitária aqui, gente, é fiscalizar bares, restaurantes, supermercados, farmácias, tudo que tem a ver com saúde, com oferecimento de serviços que vão impactar diretamente a saúde da população. Nós vamos ter a vigilância sanitária fazendo essas ações de fiscalização e controle, tá? Controle de epidemias, o que nós estamos tentando fazer neste momento no Brasil é o controle de uma epidemia, tá? Quem tenta fazer esse controle da epidemia é uma vigilância chamada vigilância epidemiológica, tá? É essa vigilância que tenta fazer esse controle, que tenta estudar essa epidemia, que tenta saber como ela se comporta, quais são os reflexos dela na sociedade do Brasil, tá? E aí nós temos a vigilância epidemiológica fazendo esse trabalho, tá bom? E os cuidados com a saúde do trabalhador, né? Ontem nós falamos sobre o SUS, e o SUS, gente, ele é dividido por população, vamos dizer assim, porque eu tenho ações específicas para o índio, eu tenho ações específicas para o trabalhador, eu tenho ações específicas para o meio ambiente, eu tenho ações específicas para a vigilância sanitária, eu tenho ações específicas para a vigilância epidemiológica, tá? O SUS, as funções do SUS são divididas, né, dentro dessas áreas de atuação que o SUS tem, tá certo? E a saúde do trabalhador é uma delas, então o SUS também está aí à frente das ações e fiscalizações de saúde do trabalhador, bom? Participação na produção de medicamentos e outros produtos ligados à saúde, e aí nós voltamos de novo para a Anvisa, tá? Quando passa uma propaganda na televisão de alguma medicação, no finalzinho para assim, o Ministério da Saúde adverte, essa medicação não pode ser usada, não é? Esse Ministério da Saúde adverte, tá? É na pessoa da Anvisa, tá bom? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Qualquer medicação, qualquer produto que a gente tenha para a saúde, antes de ir para as prateleiras, para ser comercializado, ele precisa ser aprovado anteriormente pela Anvisa, certo? Então, a Anvisa é que trabalha
nessa questão de produção e fiscalização de produtos para a saúde, tá bom? E quem é que comanda a Anvisa? O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde faz parte de que sistema? Do Sistema Único de Saúde, do SUS, tá? Então, o SUS também está neste ponto. Participar dos planos de execução de ações de saneamento básico. Ontem nós falamos sobre o conceito de saúde, né? A gente conversou que saúde não é só a ausência de doença, né? Nós temos que ter o bem-estar físico, mental, espiritual, social. Quando a gente fala de bem-estar social, a gente está falando de um bom ambiente para se viver, né? A gente está falando de saneamento básico, de rede de esgoto, de rede de água, de energia elétrica, tá? E o SUS também está à frente dessas ações de saneamento básico, também na pessoa da vigilância sanitária, tá certo? Com a questão aí dos esgotos, do despejo de esgoto na praia, né? Com o tratamento da água, o SUS, ele participa disso também, tá? Organização na formação de recursos humanos na área da saúde. Nós falamos disso lá em administração e enfermagem. A gente falou de educação continuada e eu falei para vocês que quem trabalha na rede pública de saúde toda semana tem treinamento, tá? Quem é que faz esse treinamento? O SUS. Aonde? Na rede pública de saúde. A rede pública de saúde é comandada pelo SUS, tá? Usar os avanços científicos e tecnológicos na área da saúde. Nós estamos vendo nessa situação que o Brasil está passando, que todo dia sai uma novidade com relação a pesquisas sobre o coronavírus, tá bom? E o SUS é que é responsável por investigar e saber se essas novidades são aplicáveis ao povo brasileiro, certo? Nós recentemente começamos a falar sobre o tratamento usando o plasma, né? Que o Sírio-Libanês e o Albert Einstein já estão utilizando. Para esses hospitais utilizarem essa terapia, eles precisaram de autorização para poder iniciar o uso dessa terapia nos pacientes, tá bom? E aí, quem é que autorizou? A Anvisa, o Ministério da Saúde. E quem é que faz parte do Ministério da Saúde da Anvisa? O SUS, tá bom? Fiscalizar e inspecionar alimentos, nesse caso aqui, na pessoa da vigilância sanitária, né? A vigilância fiscaliza restaurantes, bares, supermercados, né? Não sei se vocês já repararam, mas todo estabelecimento ele precisa de um alvará de funcionamento, né? E também precisa de um alvará que a gente conhece como alvará sanitário, ou seja, autorização para funcionar, certo? A autorização de quem? Da vigilância sanitária. E a vigilância sanitária, ela é uma das ações de quem? Do SUS, bom? Colaborar na proteção do meio ambiente, a gente já conversou sobre isso, com a questão do tratamento da água, da rede de esgoto, né, da limpeza pública, o SUS também está na organização disso. Controlar e fiscalizar a produção, transporte, armazenamento e uso de substâncias tóxicas e radioativas. Vamos lá. As pessoas que fazem tratamento de câncer, essas pessoas elas usam o que a gente chama de medicações de quimioterapia e radioterapia, não é isso? Essas medicações elas são substâncias tóxicas, tá certo? Por isso que a gente tem tanta reação durante o tratamento, tá bom? Essas medicações, a grande maioria não é produzida no Brasil, tá? É produzida fora. Então, quando essas medicações elas chegam ao Brasil, esses produtos chegam ao Brasil, tá? Quem recebe esses produtos é o SUS, tá bom? É o Sistema Único de Saúde, é a Vigilância Sanitária, é a Anvisa, tá bom? E a Anvisa recebe esses produtos, o Ministério da Saúde recebe esses produtos para depois eles liberarem para os hospitais que fazem tratamento de pessoas e usam essas medicações, tá certo? Então, quem controla, quem fiscaliza, quem recebe, tá, essas medicações para depois distribuí-las é o SUS, tá certo? Não é assim, o Hospital Presidente Dutra comprou uma carga de medicações para câncer. Aí o carrinho do hospital universitário que vai buscar medicação? Não. Quem pega essa medicação, essa carga de medicação, é ao Ministério da Saúde, e só depois é que o Ministério da Saúde libera essas medicações para o hospital, certo? Depois de fiscalizar, de ver, de armazenar bonitinho, de saber se é tudo ok, aí ele libera, certo?
E aí, gente, essas questões que eu falei para vocês aqui são algumas das funções do SUS, tá? Nós temos várias outras funções, tá bom? Que o SUS exerce dentro do âmbito que a gente conhece da saúde, tá? Essas aqui são só algumas que a gente trouxe para vocês, mas existem várias outras, certo? E aí eu falei para vocês lá no começo que o SUS ele é um plano de saúde, né, complexo, que é regido por doutrinas e normas organizativas, não é isso? E aí aqui eu trouxe para vocês essas duas divisões, né, de doutrina e de organização. Essas duas divisões elas são conhecidas como princípios do SUS. Tá certo? Então, o SUS ele tem princípios doutrinários e tem princípios organizativos. O que são princípios doutrinários? Os princípios doutrinários ou a doutrina, tá? São aqueles pontos de orientação, ou seja, que diz como deve ser o atendimento do SUS, como deve ser as ações do SUS, certo? Ou seja, esses princípios doutrinários, eles orientam a ação do SUS, certo? Quando a gente fala de doutrina, a gente está falando de orientação, tá bom? E quando a gente fala de princípios organizativos, nós estamos falando de organização, tá certo? Então, princípios doutrinários são os princípios que orientam as ações do SUS e os princípios organizativos são aqueles que organizam as ações do SUS. São coisas diferentes, tá certo? São coisas diferentes. Começando pelos princípios doutrinários, ou seja, aqueles princípios que orientam as ações do Sistema Único de Saúde. Nós temos universalidade, equidade e integralidade, tá certo? 3 princípios doutrinários, ou seja, princípios que orientam as ações do Sistema Público de Saúde. Tá certo? Começando pelo primeiro princípio, né, doutrinário, e esse princípio é o sentido, né, do SUS. É a essência do SUS, esse princípio aqui, tá? Que é o quê? O princípio da universalidade. Quando você fala assim, quando você escuta a palavra universal, você lembra o quê? Sem ser a igreja, tá? Quando você lembra, quando você escuta a palavra universal, você entende o quê? O que é uma coisa universal? É uma coisa que serve para todo mundo, não é isso? E o SUS é universal porque ele atende todas as pessoas, sem distinção, tá bom? Então, no SUS eu não tenho distinção. O atendimento deve ser o mesmo para todas as pessoas. Não importa se é preto, se é branco, se é amarelo, se é rosa, se é azul, se é homem, se é mulher, se é os dois. Não interessa, tá certo? Não interessa. O atendimento deve ser para todas as pessoas. Todas as pessoas devem ter acesso à saúde, tá bom? Inclusive, esse princípio aqui, ele está descrito no artigo 196 que nós falamos ontem, né? Que é direito de todos. Quando eu falo que é direito de todos, eu estou falando de universalidade. Eu estou dizendo que todas as pessoas têm direito à saúde. Isso é universalidade. E esse é um dos princípios mais importantes do SUS. Princípio doutrinário, tá certo? Princípio da equidade. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Porque esse princípio aqui, ele acaba se confundindo um pouco com o princípio da integralidade, tá bom? Que é o próximo princípio. Mas foquem primeiro aqui no princípio da equidade. A equidade, gente, ela tem a função de tentar diminuir as desigualdades, tá bom? De tentar diminuir as desigualdades. Mas aí, quando eu falar para vocês o conceito de equidade, vocês vai parecer um pouco confuso, quer ver, ó? Equidade é o quê? É tentar diminuir as desigualdades, certo? Ok. No fundo do princípio, no conceito real do princípio, deste princípio aqui da equidade, o que seria equidade? Tratar diferente quem é diferente. Isso é equidade. Tratar diferente quem é diferente, tá? Ah, professora, mas isso é preconceito. Não, quer ver? Preste atenção.
E aí eu vou deixar vocês responderem, tá bom? Para vocês entenderem o que é equidade. Uma mulher gestante, ela é igual a uma mulher que não está gestante? Não, né? Tenho certeza que todo mundo respondeu que não. Então, uma mulher gestante não é igual a uma mulher que não está gestante, certo? O atendimento a uma mulher gestante, ele deve ser igual ao atendimento de uma mulher não gestante? Não, né? Todo mundo respondeu não, espero. Não, né? Beleza, isso é equidade. Eu tenho uma mulher diferente de outra mulher, numa condição diferente de outra mulher. Então, elas são duas pessoas diferentes. Portanto, merecem atendimentos diferentes, tá bom? Isso é equidade. Tratar diferente quem é diferente. Tá certo? Isso é equidade. Tá? Eu vou dar outro exemplo. Eu tenho um idoso e um jovem. Um idoso de 70 anos e um jovem de 20 anos. São indivíduos iguais? Não, né? Não são indivíduos iguais. Perfeito, não são indivíduos iguais. O atendimento que eu presto ao idoso, ele é igual ao atendimento que eu presto ao jovem? Não, né? Porque são duas pessoas diferentes com necessidades diferentes. Isso é equidade. Eu trato o idoso da forma que ele precisa ser tratado e eu trato o jovem da forma que ele precisa ser tratado, certo? Só que o tratamento desses dois é diferente porque são pessoas diferentes, tá? Os dois têm acesso ao mesmo sistema. Os dois têm acesso ao SUS, os dois têm acesso à saúde. Porém, a forma como eu presto a assistência a essas duas pessoas é diferente, porque são pessoas diferentes, são desiguais, são pessoas diferentes, tá? Isso é equidade. Isso é equidade, tá certo? Aí eu trouxe essa figurinha aqui pra vocês entenderem mais ou menos o que é equidade, tá? Ó, bem aqui eu tenho a igualdade, tá bom? Ou seja, todos querem assistir o joguinho, tem o mais alto e tem o menorzinho. Aí eu pego e dou o mesmo banquinho pros três. Claro que o maior vai conseguir assistir, o do meio também vai conseguir assistir, mas o pequenininho não vai conseguir assistir. Por quê? Porque ele é diferente dos outros dois. Então, eu dei a mesma assistência para os três, do mesmo jeito. Só que teve um que não conseguiu com essa assistência que eu dei, que não foi abarcado, ou seja, a necessidade desse paciente aqui não foi alcançada, porque eu tratei ele igual aos outros, tá certo? Agora, quando eu falo de equidade, olha a diferença. Eu tenho 3 pacientes com necessidades diferentes e eu atendo eles de formas diferentes. Esse daqui é mais alto, ele não precisa do banquinho, mas mesmo assim ele consegue assistir o jogo. Esse do meio aqui, ele é um pouquinho menor do que esse daqui, mas continua sendo mais alto que este. Então eu dou para ele apenas o que ele necessita para conseguir assistir o jogo. E para o menorzinho, eu consigo atender, né, prestar uma assistência diferente, porque aqui ele tem 2 banquinhos, diferente desses dois aqui, tá? E com os 2 banquinhos eu consigo fazer com que esse paciente aqui consiga assistir o jogo. Isso é equidade, tá? Eu consegui fazer com que os 3 tivessem acesso à saúde, porém de forma diferente, porque os 3 têm necessidades diferentes. Isso é equidade. Tranquilo? E o último princípio, que é a integralidade. Gente, integralidade, sabe o que é? Integralidade é você atender o paciente como um todo, tá bom? É o que a gente chama de visão holística, tá? É ver tudo do paciente, certo? É não ver o paciente como a doença, porque o paciente ele não é a doença que ele tem, ele é uma pessoa, tá bom? E além da doença dele, ele tem outras necessidades. E provavelmente essa doença que ele apresenta tem ligação com as necessidades que ele tem, tá? Por isso é importante que a gente visualize o paciente como um todo, não só a doença física, tá bom? Então, integralidade é isso.
Integralidade é você atender todas as necessidades do paciente, certo? E aí, como é que a gente faz isso? Atender as necessidades. A gente promove, né? Faz a promoção da saúde, ou seja, oferece assistência, oferece programas de saúde, oferece ações de saúde, tá bom? A gente faz a prevenção de doenças, tá bom? A gente faz a prevenção de doenças, como vacinação, palestras, programas, tá? A gente faz o tratamento dessas doenças e a reabilitação. Só que quando a gente trabalha tudo isso aqui, ó, a gente não trabalha só a doença. Quando eu falo de promoção de saúde, eu estou falando de educação em saúde, eu estou falando de saneamento básico, eu estou falando de atendimento psicológico, tá? Quando eu falo de prevenção de doença, eu também estou falando de educação em saúde, estou falando de orientação, eu estou falando de ação social, tá certo? Tratamento, a mesma coisa, e reabilitação, a mesma coisa, tá certo? E os princípios organizativos. Aqui eu trouxe 3 para vocês, tá? Regionalização e hierarquização, tá certo? Descentralização e comando único e participação popular. São um dos vários princípios organizativos, mas esses aqui são os mais importantes, tá bom? E aí a gente vai falar de cada um deles agora. Quando a gente fala de regionalização e hierarquização, gente, a gente está falando da organização dos serviços de saúde, tá bom? Os serviços de saúde, eles são organizados por níveis de atendimento, tá bom? Do nível mais simples para o nível mais complexo. A gente falou disso lá no começo da aula, tá bom? Do nível mais simples para o nível mais complexo, ok? Quando a gente fala de regionalização, a gente está falando disso, tá? Do nível mais simples para o nível mais complexo, porém, dentro de uma região geográfica, dentro de uma área, tá certo? Isso é regionalizar. Regionalizar é falar dos níveis de assistência à saúde dentro de uma região específica, tá certo? Quando eu falo de hierarquização, eu estou falando da organização dessa saúde por níveis, tá bom? Hierarquização é organizar por níveis. Lembra do organograma de administração, que a função é mostrar a hierarquização dos setores. Os setores que estão acima, depois vem os setores que estão abaixo. Pois é, a mesma coisa acontece com os níveis de assistência, certo? Os níveis de assistência. Quando eu falo de hierarquização, eu estou falando que os níveis de assistência, eles são organizados, né, partindo do princípio da sua complexidade. Embaixo, os serviços mais simples. Quanto mais a gente sobe, mais complexo fica o atendimento, tá bom? E quando eu falo de regionalização, eu estou falando desta hierarquização, ou seja, dessa organização por níveis de assistência dentro de uma região, tá bom? Dentro de um estado, dentro de um município. A gente limita, tá bom? Essa organização dentro de uma área geográfica, ok? Isso é regionalização, certo? E aqui eu trouxe para vocês, ó. Esse quadro aqui, ele mostra um exemplo de regionalização, tá bom? Ou seja, eu tenho a assistência, certo? A saúde dividida em regiões, certo? Eu tenho a região sul com a sua assistência, sudeste com a sua assistência, nordeste com a sua assistência. Isso é regionalizar, é dividir o território em regiões, tá bom? Em regiões. E a hierarquização é isso aqui, ó. A nossa assistência, ela tá pautada no que a gente chama de pirâmide de nível de assistência, tá bom? Aqui na base da pirâmide nós temos a atenção primária, tá bom? Que são os procedimentos mais simples, a assistência mais simples, tá? Que a gente conhece como atenção básica, né? Que são os postos de saúde e tudo mais. Depois, acima da atenção primária, nós temos a atenção secundária, que já é um pouquinho mais complexa que a atenção primária, que nós temos os ambulatórios, os médicos especializados e os serviços especializados, tá? E aqui no terceiro nível, nós temos a atenção terciária, que é aquela mais complexa, tá? Que é cirurgia, é transplante, é tratamento de câncer, certo? Aqui já é uma atenção mais específica, tá bom? Isso é hierarquização.
Só que essa hierarquização aqui, gente, ela acontece de baixo para cima, tá bom? Não é de cima para baixo, é de baixo para cima, tá bom? Nós temos na base da pirâmide a atenção básica, a atenção primária, ou seja, quem sustenta o sistema é a atenção primária, tá bom? Quem sustenta a saúde no Brasil é a atenção primária, é a atenção básica, são os postos de saúde, certo? Quando eu não consigo resolver as situações aqui no posto de saúde, eu encaminho esse paciente para a atenção secundária, que são os ambulatórios e os médicos especializados, tá? Se neste nível aqui, por exemplo, foi descoberto nesse paciente que ele precisa fazer uma cirurgia, este paciente é encaminhado para a atenção terciária, ou seja, que é uma atenção mais complexa, que aqui embaixo eu não tenho, certo? A atenção primária está na base porque é quem sustenta o Sistema Único de Saúde. A atenção primária é a base da nossa saúde, tá? A atenção primária é quem sustenta, tá certo? Quer ver? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, ó. Socorrão. Socorrão é a atenção secundária ou a atenção terciária? É a atenção terciária, né? No socorrão eu tenho cirurgia, eu tenho internação, não é isso? Então é a atenção terciária. O socorrão tá lotado? Tá lotado. Quer que eu diga para vocês por que o socorrão tá lotado? Vou explicar para vocês por que o socorrão tá lotado. Ah, é porque o SUS não presta. Esquece isso. Tira isso da cabeça de vocês. O SUS presta e muito, tá bom? O problema não está no sistema. O problema está em quem comanda o sistema, tá bom? Então, o que acontece? O socorrão tá lotado? Tá. O socorrão é terciário? É. É atenção complexa? É. Deixa eu dizer para vocês por que tá lotado. Sabe por quê? Porque o socorrão, sabe o que é aquele socorrão? Tem paciente que tá com pedra no rim, tem paciente que tem pedra na vesícula, tem um paciente que tem que fazer uma cirurgia de úlcera, tem um paciente que precisa fazer uma cirurgia de rim, não é isso? Uma cirurgia de estômago, uma cirurgia, né? Beleza. Se eu chego no socorrão e eu encontro um paciente que precisa fazer uma retirada de pedra nos rins, tá bom? Precisa fazer uma retirada de pedra nos rins, por exemplo. Será que esse paciente, ele só descobriu que ele tinha que fazer, que ele tinha pedra no rim quando foi na hora de operar? Não, né? Esse paciente, ele já vem sentindo os sintomas há muito tempo, tá? Pode começar com uma infecção urinária, pode começar com uma dorzinha aqui na região da costa. Se esse paciente, no momento que ele tivesse sentido essa dor, primeiro, ele tivesse procurado o posto de saúde, com toda certeza o médico do posto de saúde teria receitado uma medicação para ele e ele teria conseguido dissolver essa pedra antes de precisar fazer a cirurgia. É porque a população, ela não é orientada. A população não tem educação em saúde. Quer ver? Se eu sentir, se alguma pessoa, por exemplo, sente uma dor de cabeça, ela vai aonde? Ela vai na UPA, não é? A UPA é a atenção secundária. A gente tem que entrar no sistema pela atenção primária, não pela secundária. Sabe? Se eu sinto uma dor de estômago, se eu sinto uma dor de cabeça, se eu preciso consultar o ginecologista, eu preciso fazer um preventivo, eu não vou procurar o consultório do médico lá no consultório dele. Eu posso muito bem ir no posto de saúde, que é a atenção primária, e fazer a minha coleta de preventivo, receber meu resultado e o enfermeiro vai me passar a medicação. Eu preciso ir no consultório, no especialista para isso? Não, eu não preciso. Mas o povo quer ir no hospital. Porque se não for no hospital, não tá certo. O povo, se não for na UPA e não tomar remédio, não foi na UPA. A UPA, gente, é serviço que é especializado. A UPA não é para dor de cabeça, a UPA não é para unha encravada, isso é posto de saúde. A UPA não é para infecção urinária é posto de saúde. A gente consegue resolver no posto de saúde, certo? E aí você chega no socorrão, você tá com um hospital lotado de gente, que 90% daqueles pacientes poderiam ter resolvido as suas situações se tivessem procurado o posto de saúde primeiro, tá? E aí a gente consegue desafogar a atenção terciária
se a gente tem uma atenção primária que resolve as coisas, tá certo? É por isso que a atenção primária está na base, porque é ela que sustenta o sistema, tá certo? Para ir para a atenção secundária e para a atenção terciária, só se a atenção primária não consegue resolver. Mas a população não é esclarecida para essa situação, tá? A pessoa sente uma coisa, ela fica em casa até piorar. E aí, quando piora, não dá para resolver no posto de saúde, tem que ir para atenção especializada. É por isso que os hospitais estão superlotados, tá? Porque as pessoas não têm essa clareza. Isso é hierarquização, tá certo? Ah, e outra coisa. Quando a pessoa ela chega na atenção terciária e resolve o problema, ela é encaminhada de volta para a atenção primária, tá certo? O que o médico vai dizer? Ei, tu fez a cirurgia, né? E tu vai ter que ficar fazendo o curativo em casa. O que a gente fala? Vai pro posto de saúde fazer o curativo. Não é isso? O nome disso chama-se contrarreferência. É você estar no último nível de assistência e ser mandado para o primeiro. O nome disso chama-se contrarreferência. E é assim que tem que funcionar o sistema, tá bom? Você sai quando você sai da atenção primária para as outras de cima, o nome chama-se referência, tá certo? Quando você sai da atenção terciária e volta para a primária, chama-se contrarreferência, certo? De novo, a mesma coisa. E o segundo princípio, descentralização e comando único, tá? Gente, o que é descentralizar? Descentralizar é tirar do centro, tá certo? Ou seja, é tirar a responsabilidade de uma instância só, ou seja, de uma esfera só, e distribuir para as outras, tá? É distribuir o trabalho, tá bom? Distribuir a responsabilidade. Eu não posso colocar a responsabilidade toda em cima do Ministério da Saúde se eu tenho estado e município que pode resolver o problema. Quando eu falo que eu tenho estado e município que pode resolver o problema, eu estou descentralizando, ou seja, dividindo as responsabilidades com as outras esferas. Isso é descentralizar, tá certo? Isso é descentralizar. Quando eu falo assim, descentralização com relação à saúde, vamos trazer para a saúde. Aqui no Maranhão, aqui em São Luís, nós temos hospitais municipais, nós temos hospitais estaduais e nós temos hospitais federais, não é isso? Eu tenho paciente nos 3 hospitais. E, porventura, se eu tiver um paciente que está no Hospital da Mulher, por exemplo, que é municipal, está no Hospital da Mulher, mas ele precisa fazer uma cirurgia ou algum procedimento que o hospital municipal não faz, esse paciente é transferido para onde? Para o hospital estadual. No caso, o Carlos Macieira, que é o hospital de referência que a gente tem no estado, certo? Para fazer esse procedimento lá, certo? Tranquilo? Eu não posso mandar esse paciente do município para o estado sem nenhuma justificativa. Porque quando eu faço isso, eu tiro a responsabilidade do município em atender o paciente e jogo a responsabilidade para o estado, certo? Tranquilo, isso não pode acontecer. O município tem que atender a sua população e quando o município não consegue fazer isso, é que ele transfere essa responsabilidade para o estado. É por isso que no hospital estadual, no Macieira, eu tenho paciente de tudo quanto é lugar do estado, certo? Aí alguém podia dizer, professora, mas no Socorrão também. E o Socorrão é municipal. Só que o Socorrão, ele tem um convênio com o estado, certo? Ele tem um convênio com o estado que permite com que ele faça o atendimento de pessoas que não são do município de São Luís, certo? E aí o estado repassa o dinheiro desses atendimentos para o município, certo? Então o estado paga para o município de São Luís atender esses pacientes, tá? O nome disso chama-se descentralização, é distribuir as atividades, tá bom? As responsabilidades. E a participação popular. A participação popular, gente, quer dizer que nós, enquanto cidadãos, nós temos voz dentro do sistema, tá? Nós temos voto, nós temos voz, nós podemos falar o que está nos incomodando. E nem todo mundo sabe disso, certo? Como professora, nós temos os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Os conselhos de saúde, gente, eles se reúnem várias vezes durante o ano
para poder discutir como é que está a saúde naquele município, e as pessoas não sabem disso, tá bom? O Conselho de Saúde ele é composto da seguinte forma: eu tenho 50% dos conselheiros devem ser usuários do sistema, 25% dos conselheiros profissionais da saúde e os outros 25% dos conselheiros devem ser gestores, tá? Então nós temos a grande maioria dos conselheiros sendo populares, tá certo? E as pessoas não sabem disso, tá? Não sabem. Isso dificulta, porque a gente acha que a gente não tem voz dentro do sistema e nós temos, tá bom? E as conferências de saúde, que se reúnem a cada 4 anos para ver o que foi que mudou na saúde do município ou do estado, tá? A evolução que esses atendimentos, essa saúde teve dentro do município e do estado, certo? Para avaliar se os municípios e os estados eles estão, de fato, cumprindo a sua responsabilidade na saúde da população, certo? Esses são os princípios doutrinários e os organizativos, tá certo? Aí alguém pode perguntar: professora, mas a senhora está falando desde a aula passada que o problema do SUS não é o sistema, é quem comanda o sistema. E quem é que comanda o sistema? Eu já falei para vocês. Nós temos 3 esferas: a municipal, a estadual e a federal, tá? Nos municípios, quem é que comanda? Secretaria Municipal de Saúde na pessoa do secretário municipal de saúde. No estado, quem é que comanda? Secretaria Estadual de Saúde na pessoa do secretário estadual de saúde. E quem é que comanda no nível federal? Ministério da Saúde na pessoa do ministro da Saúde, certo? E aí o que vai acontecer? Neste momento nós estamos vendo que as 3 esferas estão trabalhando, tá? Incansavelmente nessa pandemia que nós estamos enfrentando. Então nós temos todo dia o ministro da Saúde falando, orientando, nós temos todo dia o governador do estado, na pessoa do secretário também, falando, criando leito, tentando fazer esse combate, e nós temos também o prefeito fazendo o seu trabalho, né? Os 3 estão trabalhando junto, município, estado e governo federal, para que a gente possa fazer esse combate dessa pandemia, tá? Professora, e outra coisa, deixa eu perguntar para a senhora. O SUS precisa de dinheiro? Precisa de dinheiro, com certeza, e muito, tá bom? E de onde vem esse dinheiro, professora? De onde vem esse dinheiro? Deixa eu dizer para vocês. O dinheiro, gente, ele vem dos municípios, estados e do governo federal, tá certo? São as 3 esferas que sustentam o sistema, tá? Que colocam dinheiro, que a gente chama de verba, no sistema, tá certo? Tá bom, professora. E da onde vem essa verba? Dos impostos que a gente paga, certo? A verba para o sistema vem dos impostos que a gente paga, tá bom? Às vezes de doação, enfim. É muito dinheiro, porque imagina todo brasileiro pagando imposto. É muito dinheiro, tá certo? Então, o dinheiro que a gente chama de receita, essa receita vem dos impostos, tá bom? E aí, todos os impostos, a gente tem imposto municipal, imposto estadual e imposto federal, não é isso? Nós pagamos para as 3 esferas. Essas 3 esferas, elas guardam esse dinheiro, tá? Para poder liberar quando precisa se fazer alguma ação de saúde, ok? Só que para ter essa liberação desse dinheiro, se precisa de um planejamento, tá bom? De um planejamento, certo? Não é assim, porque eu quero construir um hospital, não sei aonde que eu vou ter o dinheiro, não é assim que funciona, tá certo? Eu não sei se vocês já viram, quando tá construindo um hospital, tem uma placa na frente que diz o nome do hospital, quantidade de leitos, parará, parará, aí tem assim, financiamento, aí tem lá, governo federal, ou então governo estadual, tá? É para dizer de onde está vindo o dinheiro que está construindo aquele hospital, tá certo? E aí esse repasse de verba, ele tem que ser feito de forma a permitir que o SUS continue atendendo as pessoas de forma universal, que vocês já sabem o que é, e de forma integral, que vocês também já sabem o que é, tá bom? A função dessa verba é permitir com que o sistema continue
atendendo, né, os pacientes de forma universal e integral, já que esses dois princípios são um dos princípios mais importantes, né, princípios doutrinários mais importantes do sistema, né, que a gente já vem falando deles desde do começo da aula, ok? É isso, gente. A aula é um pouquinho longa. Eu falei pra vocês que o conteúdo ele é um pouquinho grande, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se não tiverem entendido, que vocês me procurem no mural, me procurem no grupo, me procurem na live, tá? Eu sei que o conteúdo não é um conteúdo simples, não é um conteúdo fácil de entendimento, tá bom? Mas que com estudo, leitura e tirando as dúvidas a gente consegue repassar para vocês da melhor forma possível. Tá certo? Então é isso. Boa noite e até amanhã.